neste momento, com muita alegria, receber aqui a nossa irmã Cleide. Convidamos a irmã Cleide para, nesta noite, ser a porta-voz de Deus nesta casa, né? Quantos creem que Deus tem uma palavra para o nosso coração? Estenda a sua mão. Pai, aqui está a tua filha, que nesta noite estará compartilhando a palavra que o Senhor tem colocado em seu coração. Assim como o Senhor tem falado conosco, falou na segunda, falou ontem na terça, não temos dúvidas de que o Senhor falará conosco nesta noite, através da tua filha. Use-a, Pai, com poder e glória, com autoridade. Em nome de Jesus, nós declaramos a tua bênção sobre a tua serva. Amém e amém. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Antes de começar a pregar, eu quero agradecer essa oportunidade ao pastor Marcelo, né, por estar aqui. É a primeira vez que eu estou pregando no culto oficial e estou muito nervosa, mas na total dependência do Senhor. E quando eu recebi o convite para pregar, eu comecei a falar com o Senhor, perguntando ao Senhor o que era para me falar. E quando foi no domingo, na segunda-feira, eu ajoelhada, orando, e o Senhor me lembrou de uma passagem, onde, em determinado dia, o Heron falou assim: olha, a gente vai ter uma reunião, né, e antes do louvor, a gente se reúne, a gente ora, e você vai trazer uma palavra. Só que nesse dia, eu não trouxe palavra nenhuma. Até comentei com ele. E no dia que eu estava de joelho dobrado, orando, o Senhor falou comigo essa palavra. Eu falei, Senhor, então o Senhor me deu a palavra, não era para aquele dia, era para agora. E, na verdade, eu confesso para vocês que foi quando o Senhor me deu essa palavra, eu meio que entrei em confronto comigo mesmo. Eu estava tentando entender por que Deus estava me dando essa palavra. Eu não estava conseguindo compreender. Entendeu? Eu não estava conseguindo entender. E eu perguntei, Senhor, eu não estou entendendo. Porque o Senhor começou a falar comigo a respeito de caminhada, a respeito de caminho. Vamos abrir nossa Bíblia em João 14. O Evangelho de João, capítulo 14. E o desejo do meu coração é que vocês tenham o mesmo entendimento que eu tive quando Deus falou comigo através dessa palavra. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o... Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o... Disse-lhe Jesus: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, eu quero te louvar pela oração que já foi feita sobre a minha vida. Mas, mais uma vez, eu quero me colocar na total dependência de Ti. Senhor, meu coração está apertado. Porque, Senhor, não é simplesmente estar aqui em cima, mas é transmitir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso eu te peço, Pai, nesta hora, eis-me aqui, usa-me a mim. Usa-me, Senhor, debaixo do Teu propósito, da Tua vontade. É a oração que eu faço ao Senhor e te agradeço.
Em nome de Jesus. Amém. E Deus começou a falar comigo a respeito de caminho, caminhada. E eu não estava entendendo, eu falei assim, Senhor, caminho, caminhada. E o Senhor falou comigo, começou a ministrar o meu coração. A gente sabe que caminhar é um ato, é uma ação de locomoção, né? E o caminho é um trajeto onde há uma origem com um objetivo. E eu falei, Senhor, caminho, caminhada é a mesma coisa. E o Senhor começou a falar com o meu coração. E o Senhor falou assim, verdade. E eu estava aqui embaixo limpando a igreja segunda-feira, e o Senhor falando comigo. E o Senhor, na terça-feira, o Senhor falou assim comigo, nem todo mundo que está caminhando está no caminho. Eu falei, como assim, Senhor? E o Senhor falou assim, nem sempre o caminhar quer dizer que você está no caminho. Nem sempre o você se locomover quer dizer que você está no caminho. O caminhar é uma ação. Eu caminho, eu ando. Mas o caminhar eu ando, eu faço uma ação, mas o caminho é algo totalmente diferente. E eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, me ajuda a entender. E o Senhor falou comigo, aqui quando eu falo de caminho, eu falo de propósito. Aqui quando eu falo de caminho, eu falo de alinhamento. Aqui quando eu falo de caminho, eu falo de renúncia. Ou seja, simplesmente caminhar não alcança o que o meu querer e a minha vontade. É necessário também estar no caminho, no propósito, o meu querer, aquilo que eu quero para a sua vida. E eu falei, Senhor, e eu comecei a entrar em confronto comigo. Falei, Senhor, eu estou caminhando. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. Ele falou, o importante de tudo é saber qual é o propósito, o que é para fazer e no que eu quero que seja feito. E o Senhor me trouxe à memória, começou a falar comigo, e o Senhor falou comigo a respeito do povo de Israel. E eu falei, Senhor, como assim o povo de Israel? E o Senhor começou a falar comigo, e o Senhor lá em Êxodo 13, 17 ao 22, você pode abrir comigo, por favor? Êxodo, do 17 ao 22. Êxodo, 17 ao 22. Em toda a história da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, nós vemos Deus o quê? Cuidando do povo. De Gênesis e Apocalipse, nós vemos a cada momento Deus querendo trazer, Deus querendo realinhar o povo à vontade dele. De Gênesis e Apocalipse, nós vemos Deus querendo cumprir o propósito dele na vida do povo, querendo trazer o povo de volta ao centro da sua vontade, ao centro do seu querer. Mas de Gênesis e Apocalipse, nós vemos também o povo saindo fora do querer e do propósito de Deus. Nós vemos aqui nessa passagem, Êxodo 13, do 17 ao 22. Diz assim, só um momentinho. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus nos visitará, fazei pois subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite pela uma coluna de fogo, para os alumiar
para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo à noite. Em todo momento nós vemos ali Deus cuidando do povo de Israel. O povo era escravo, o povo era um povo obstinado de coração, mas nós vemos ali o cuidado de Deus em transportar, tirar esse povo do Egito e conduzir esse povo à terra prometida, a terra da promessa, a terra da conquista. Nós vemos aqui o cuidado do Senhor, aonde Deus fez com que o povo, tirasse o povo do caminho, daquele povo daquele povo, para que aquele povo não fosse confrontado e eles não lembrassem do Egito. Todo o cuidado de Deus, trazendo o povo ao centro da sua vontade, ao centro do seu querer. Mas nós vemos aqui, a partir do capítulo 16, que o povo começou a se corromper, que o povo começou a simplesmente a murmurar, o povo começou a blasfemar, o povo começou a sair fora do propósito e do querer do Senhor sobre a vida deles. E Deus começou a falar comigo, o povo começou a se perder do caminho caminhando. Como assim, irmã Cleide? Eu posso me perder do caminho caminhando? Pode. Deus falou assim comigo, o povo estava caminhando para a terra prometida, o povo estava caminhando para o meu propósito, para a minha vontade, mas o povo começou a murmurar, o povo começou a abandonar a minha vontade, o povo começou a olhar para as coisas do mundo, o povo começou a olhar para a concupiscência do seu coração, o povo começou a olhar para os desejos do seu coração e caminhando, se desviaram do meu caminho. Eu falei, Deus, e o Senhor falou comigo, falou, minha filha, quando nós não temos o cuidado, quando nós não temos o cuidado de observar o caminho, quando nós não temos o cuidado de observar os mandamentos, nós nos desviamos do caminho, mesmo caminhando. Falei, Deus, me ajuda a compreender. E o Senhor continuou falando comigo. Jeremias 7, do 22 ao 24, você pode abrir comigo. A gente vai passear um pouco, para a gente poder ter esse entendimento. Jeremias 7, do 22 ao 24. Mas isto... do 23 ao 24. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, eu serei o vosso Deus. Isso é Deus lembrando aquilo que Ele falou com o povo de Israel. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e aí andai em todo o caminho que eu vos mandar para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. O povo estava caminhando, mas eles começaram a deixar com que o pecado, com que a rigidez de coração entrassem dentro do coração deles, e eles começaram a se desviar do propósito do Senhor. Tanto é que nós vemos na palavra que quando eles queriam maná, Deus enviava maná. Quando eles queriam carne, Deus enviava carne. Quando eles queriam água, Deus enviava a água. Deus providenciava tudo para aquele povo. Mas mesmo assim o povo continua murmurando. Mesmo assim o povo continua seguindo o conselho dos seus corações. E automaticamente se desviaram do propósito do Senhor caminhando. Meu amado, meu amado, não é simplesmente caminhar, mas é obedecer à direção que é dada. É seguir o propósito que é estabelecido. Havia um propósito para aquele povo. Havia uma terra prometida. Havia uma terra que manava leite e mel. Mas aquele povo, como foi pregado aqui na segunda-feira, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles.
Eles saíram da terra da escravidão, mas a escravidão não saiu da mente deles. Aí eles estavam indo em direção à terra prometida, mas a mente deles ainda estava como mente de escravos. A mente deles ainda estava presa nas coisas naturais. Quando nossa mente está presa no natural, nós deixamos de viver o sobrenatural. Quando a nossa mente está presa às coisas terrenas, nós deixamos de olhar para aquilo que Deus está nos direcionando, para aquilo que Deus está estabelecendo sobre a nossa vida, para olharmos para as coisas terrenas e nos prendermos naquilo que perece. Aquele povo tirou a visão do reino. Aquele povo tirou a visão da terra prometida. A visão deles era limitada. Tanto é que quando Moisés subiu no Monte Sinai, o Senhor ia passar para eles os 10 mandamentos. Naquele momento o Senhor começou a falar com Moisés e falou assim: olha, escuta um barulho, desce depressa, porque o povo está se corrompendo. Ou seja, quando nós estamos caminhando, se não houver o temor de Deus no nosso coração, se não houver o propósito de Deus no nosso coração, a tendência é nós realmente profanarmos aquilo que é santo, profanarmos aquilo que é de Deus. E como foi pregado ontem, Deus não mistura o que é santo com profano. Eu não posso querer caminhar na presença de Deus sem abandonar o pecado. Eu não posso caminhar na presença de Deus fazendo o que eu quero. Eu não posso caminhar na presença de Deus se eu não ouço a voz dEle e me submeto à vontade dEle. Eu preciso me alinhar. Eu preciso renunciar. Eu preciso viver o querer de Deus na minha vida. Aquilo que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Porque o povo perdeu o foco, perdeu a visão, perdeu o propósito. E Deus tinha chamado aquele povo: é hora de avançar. Vamos avançar, vamos avançar. E aquele povo começou a olhar para aquilo que era natural. E começaram a se corromper. Começaram a misturar o que era santo com o profano. E Deus continuou falando comigo. Jeremias 17:9, não precisa abrir. Diz o seguinte: enganoso é o coração do homem. Cleide, como assim enganoso é o coração do homem? Meu coração está em Deus. Mas o nosso coração, ele é movido por sentimentos. Quando eu deixo os meus sentimentos, as minhas vontades falarem mais alto, eu estou saindo do propósito. E enganoso é o coração do homem. Nem tudo aquilo que teu coração diz para você que é. Nem tudo aquilo que o teu coração direciona você a fazer é para você fazer. Eu preciso ser sensível à voz de Deus. Eu preciso ser sensível àquilo que Deus está me direcionando. Eu preciso ter no meu coração a vontade, o desejo ardente de ouvir a voz de Deus e ter intimidade com Ele, para que eu possa saber aquilo que Deus quer para a minha vida, para que eu possa entender o propósito de Deus sobre a minha vida. O eu estar envolvido em ministério não quer dizer que eu estou cumprindo o propósito de Deus. O eu estar na igreja todo dia não quer dizer que eu estou cumprindo o propósito de Deus. O eu orar todo dia não quer dizer que eu estou cumprindo o propósito de Deus. O que faz com que eu cumpra o propósito de Deus na minha vida é quando eu obedeço. Eu posso orar, eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso estar envolvido em qualquer ministério, mas se eu não me submeto à palavra de Deus, eu não estou vivendo o reino, eu estou vivendo a minha vontade, desejo do meu coração. Eu estou vivendo aquilo que eu quero. Eu estou caminhando, mas eu não estou no caminho. Eu estou andando em círculos. Eu estou andando em círculos e perdendo a promessa de Deus sobre a minha vida. Quando eu foco no natural, eu perco a visão do sobrenatural. E o Senhor me trouxe à memória
Os 2 discípulos do caminho de Emaús. Os 2 discípulos do caminho de Emaús, eles conheciam a Jesus. Jesus andava com eles. Eles conheciam a história de Jesus. Eles viram Jesus. Mas quando Jesus foi morto, foi crucificado e morreu, o desespero começou a entrar no coração deles. E diz a palavra do Senhor que aqueles 2 discípulos caminhavam pelo caminho de Emaús, conversando. Se você ler na palavra, por 3 vezes fala o seguinte: e eles estavam conversando entre si. Eles estavam dialogando entre si. Ou seja, eles estavam desapercebidos. Eles estavam dispersos. Tanto é que diz a palavra que Jesus se apresentou diante deles e eles não perceberam que Jesus estava ali com eles. Eles estiveram com Jesus, eles viram o milagre de Jesus, eles caminharam com Jesus, mas no momento que eles tinham que observar, ver Jesus do lado deles, eles não conseguiram identificar. E muitas das vezes nós agimos assim. Estamos caminhando, estamos vindo à igreja, mas não estamos identificando os sinais de Jesus no nosso meio, não estamos identificando a voz de Jesus no nosso meio, estamos sendo incrédulos mediante aquilo que Deus tem falado conosco. Ouvimos, mas não absorvemos. Os discípulos estavam caminhando, Jesus estava ali com eles. Tem um determinado momento aqui que o Senhor chama eles de nécios. Ou seja, não há entendimento. Vocês não estão conseguindo abaixar. Vocês não estão conseguindo enxergar. Vocês não estão conseguindo compreender o que eu quero fazer. Qual é o meu propósito sobre a tua vida? Qual é o meu propósito sobre a tua igreja? Dizem que me conhecem, andam comigo, mas não vivem o meu propósito, não vivem a minha vontade. Tem lançado as suas expectativas naquilo que a traça e a ferrugem destrói, e tem se esquecido do meu propósito. Eles não viram Jesus, eles não perceberam que era Jesus que estava ali com eles. Meu amado, Jesus tem falado aqui esses dias todos. Jesus tem bradado aqui esses dias todos. Mas poucos têm ouvido aquilo que Deus está falando. Poucos têm se apercebido para aquilo que Deus tem ministrado aqui neste lugar. Nós chegamos aqui, falamos que compramos ali do outro lado. Vamos avançar. Mas na hora de você demonstrar a sua fé, a incredulidade entra na frente. Na hora de você demonstrar realmente que você quer atravessar o Jordão, que você quer avançar, que você quer ir para a terra prometida, você mostra que você está caminhando, mas você não está no caminho. Eu quero atravessar o Jordão, eu quero entrar na terra prometida, mas eu não quero entrar no propósito. Como é que nós vamos entrar? Foi o que o pastor pregou aqui na segunda-feira. A geração que saiu do Egito não foi a geração que entrou na terra prometida, porque não entenderam o propósito, não entenderam que aquela baixeia, não entenderam aquilo que Deus estava falando. Desperta a igreja para aquilo que Deus tem falado. Desperta a liderança. Desperta o povo de Deus para aquilo que Deus tem falado neste lugar. É tempo de despertar. É tempo de despertar. Senão o mar vai nos tragar. O mar vai se fechar. E só Deus que pode abrir esse mar. Jesus,
Quando eu perco o propósito, a minha visão se torna limitada. Quando eu estou só caminhando, sem objetivo, sem o propósito de Deus, a minha visão é limitada. Mas quando eu estou caminhando, quando eu estou me movendo em direção ao meu milagre, no propósito de Deus que é sobre a minha vida, a minha visão ela é ampliada. A minha visão não é terrena, mas a minha visão é sobrenatural. Eu não esqueço aqui quando o pastor Robson pregou aqui na segunda-feira, que ele falou que Abraão, Deus deu uma ordem a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu irei te enviar, e ali te farei pai das... Só que Abraão não chegou rápido. Abraão peregrinou nas terras, em algumas terras. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar o meu coração. Jefferson, cada vez que nós pisamos, cada vez que nós caminhamos em direção ao propósito de Deus, nós estamos decretando que a terra é do Senhor. Você está entendendo? Você não está aqui em vão. Você não se locomoveu de lá para cá em vão. Homem de Deus, você está pisando na terra que o Senhor vai te dar por uma herança. Você está pisando na terra que o Senhor vai te dar como herança. Deus não te transportou para cá simplesmente por nada. Mesmo que você esteja peregrinando, mesmo que você não esteja vendo nada acontecer na sua vida, mas cada passo que você dá no propósito de Deus, você está estabelecendo a promessa de Deus sobre a tua vida. Você está estabelecendo a promessa de Deus sobre a tua vida. Abraão ele peregrinou. E diz a palavra de Deus, que o pastor Robson pregando na segunda-feira, que cada lugar que ele pisava, era assim: ó, sua descendência vai tomar conta daqui, tá? É aqui, sua descendência vai ficar aqui. Sua descendência vai tomar posse daqui. Sua descendência... E assim somos nós. O que Deus tem feito com a Defamec, Deus está falando o seguinte: olha, continue caminhando, continue se movendo no meu propósito. Não se importe se as portas não estão se abrindo, não se importe se a tua família ainda não veio para os meus pés. Continua caminhando, não se importe com as perseguições, não se importe com a luta, não se importe com as adversidades. Continue caminhando no meu caminho, no meu propósito, porque cada pisada que você dá, cada passo que você dá, você está avançando, você está conquistando e você está estabelecendo a minha vontade sobre essa cidade. Meu amado, nada que acontece na nossa vida é em vão. Quando eu vim para cá também eu não entendi. Não entendi nada. Nunca foi meu propósito morar aqui. Nunca foi. Mas eu sei que se eu não tivesse vindo para cá, hoje em dia, ossos ainda teriam. Houve um propósito de Deus. Eu costumo falar que essa terra aqui é a terra terra do refúgio. Todo mundo que veio para cá, se você conversar, é que estava passando alguma situação e Deus trouxe para cá. E aqui Deus tem restaurado. São várias pessoas, nem uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, nem oito, nem nove. Sabe o que é isso? A Defamec é a terra das restaurações. A Defamec é a terra do milagre. A Defamec é a terra da promessa. A Defamec é a terra que vai conquistar as nações. A Defamec essa é a igreja da cidade. É a Defamec. Não é porque nós somos melhores, não, porque não somos, mas nós somos escolhidos. Abraão, ele não era melhor, mas ele era escolhido. Moisés não era melhor, mas ele era escolhido. Você é escolhido, você é escolhida. Então se você é escolhido, você é escolhida, aplauda o Senhor, porque Deus está neste lugar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a verdade. Em João 17, do 14 ao 17, Jesus ele faz uma oração pelos seus discípulos.
E em determinado momento ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Eu não tenho como viver uma vida de propósito se eu não estiver alinhado à santificação, se eu não me santificar. Eu não tenho como viver uma vida no propósito do Senhor se eu não viver a verdade de Deus na minha vida. A palavra do Senhor, ela nos diz: conhecereis a verdade, essa verdade vos libertará. Quem é a verdade? É a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É Jesus. Jesus, ele é o verbo. Eu não tenho como viver a verdade se não viver o evangelho. Foi aquilo que foi ministrado ontem pela Jennifer. Eu não tenho como viver o evangelho se eu não viver essa palavra na minha vida. Eu não tenho como viver o evangelho se eu não manifestar essa palavra na minha vida. Eu não tenho que encaixar essa palavra à minha vontade, mas eu tenho que encaixar a minha vontade nessa palavra. E ontem, quando eu vi ela falando, eu falei: Jesus, Senhor, a gente quer adaptar o evangelho à nossa vontade, ao nosso caminho. Estamos nos perdendo. Passa ano, entra ano, vira ano, e nada muda, porque temos vivido um evangelho raso, um evangelho onde a gente quer que a palavra venha se adaptar ao meu querer, à minha vontade, aonde eu sigo aquilo que eu quero, não o que a palavra me diz, aonde eu quero viver simplesmente aquilo que eu tenho vontade, não aquilo que a palavra me diz que eu preciso viver. Como foi ministrado aqui na segunda-feira, eu preciso viver essa palavra todos os dias. Essa palavra, ela precisa estar enxertada no meu sangue. Essa palavra precisa estar enxertada nos meus ossos. Essa palavra, ela precisa se manifestar na minha vida todos os dias. Eu preciso viver a palavra de Deus na minha vida. Se eu não viver a palavra, eu não vou viver a santificação. Se eu não viver essa santificação, eu não vou estar alinhado ao propósito de Deus sobre a minha vida. Eu preciso viver a palavra. Sem santificação, não há revelação, não há alinhamento, e sem alinhamento, não há conquista, não há promessa. Meu amado, eu continuei falando ali com Deus, e Deus começou a falar comigo sobre um carro. E eu falei assim: Senhor, me ajuda a entender. E o Senhor falou assim: minha filha, um carro, se ele não estiver alinhado, a tendência desse carro é ele sair fora do caminho. Há um caminho, tem um carro ali, um veículo ali. Se você não alinhar esse carro, ele vai desgastar os pneus, ele vai desgastar outras peças, e a qualquer momento, esse carro, ele vai sair fora da estrada e vai provocar um acidente, e pode ser fatal. Eu falei: Senhor, ele falou assim: minha filha, o alinhamento é a minha palavra. Quem não vive a minha palavra, a qualquer momento está pronto para morrer. Quem não vive a minha palavra, quem não vive a minha palavra em sua essência, a qualquer momento vai perder o governo, vai perder o manuseio do volante e pode morrer, sofrer um acidente e perecer. A minha palavra, ela é o alinhamento, ela é a verdade que conduz o meu povo à minha promessa, ao meu querer. Eu não posso dizer que eu vivo a verdade, que eu vivo a palavra, se eu não me coloco diante de Deus, se eu não me alinho àquilo que Deus quer para a minha vida. Um carro, para ele andar em segurança numa estrada, ele precisa estar alinhado. O balanceamento não é nem tão importante assim, mas o alinhamento é. Quem dirige aqui sabe o que eu estou falando. O alinhamento, ele é importantíssimo
para que o veículo não venha perder a direção e capotar. A vida. Em Mateus 16, 25, você pode abrir comigo? Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Gente, desculpa da lembrancinha que meu óculos está todo arranhado, então eu fico com dificuldade para poder ler. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim... Quando Jesus ele falou bem assim, eu sou o caminho, ou seja, eu sou a direção, eu sou a verdade, eu sou a revelação, eu sou a vida, eu sou o propósito. O Senhor começou a ministrar o meu coração. Perder a vida por amor a mim é quando eu deixo de viver o tudo para viver o todo. Aquele jovem rico, quando ele foi até Jesus, ele falou: Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? O Senhor falou: larga tudo e me segue. Larga tudo, abre mão de tudo, abre mão da sua vontade, abre mão dos seus propósitos, abre mão dos seus desejos, abre mão dos seus sonhos, abre mão de tudo aquilo que você conquistou, porque o tudo para você, para mim não é nada, mas o teu nada, eu posso fazer um tudo. Jesus está falando o seguinte: abre mão. Isso me arremeteu lá atrás quando o pastor Robson falou, ele pode nos pedir tudo, como ele pode nos pedir o nada. Aquele que abre mão da sua vida por amor a mim, ele achará. Mas aquele que não abre mão da sua vida por amor a mim, diz a palavra do Senhor, ele perdê-la-á. Quantos têm perdido a sua vida? Quantos têm perdido a sua família? Quantos têm perdido o seu ministério? Porque querem viver a sua vida, querem viver no seu propósito, querem viver na sua verdade. Estão simplesmente andando em círculos no deserto. É tempo de avançar, mas eu só posso avançar quando a vida de Deus está em mim. Eu só posso avançar quando o querer de Deus é estabelecido na minha vida. Viver a vida de Deus não é viver de qualquer maneira. Viver a vida de Deus é refletir a presença do próprio Cristo em você. Quando Jesus ele foi preso, diz a palavra do Senhor que as pessoas olhavam para os discípulos e falavam assim: você andava com ele. Ele falou assim: não, eu não andava com ele. Não, você andava. Você fala como ele, você anda como ele, você se expressa como ele. Ou seja, para mim viver a vida de Deus na minha vida, eu preciso ser como ele. Eu preciso viver como ele, eu preciso renunciar como ele renunciou, eu preciso caminhar como ele caminhou, eu preciso orar como ele orou, eu preciso adorar como ele adorou, eu preciso romper como ele rompeu, eu preciso avançar como ele avançou. Eu não posso dizer que eu vivo a vida de Deus na minha vida se eu vivo do meu jeito, da minha vontade. Se as pessoas olham para mim e não conseguem ver Cristo em mim, não há nem sombra de Cristo em mim. Muitas das vezes nós queremos imitar artistas, queremos imitar quem está na mídia, quem está em foco, queremos imitar cantores gospel, queremos imitar tantos outros, mas não queremos imitar Jesus. Queremos ser como fulano, queremos ser como Beltrano, mas não queremos ser como Jesus.
O propósito da Bíblia, da palavra, é que você seja um como Ele é. Jesus falou na palavra dele: Pai, eu não me lembro o versículo, para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Mais ou menos, é isso, né? Ou seja, o propósito de Cristo, quando Ele falou que Ele era a vida, era dizer o seguinte: olha, que vocês sejam um comigo, como eu e o Pai somos um, que vocês vivam a vida que eu quero para vocês, que vocês vivam o propósito que eu quero que vocês vivam, que vocês abram mão daquilo que para vocês é vida, mas que tem gerado morte, para viver a minha vida. Porque quando Jesus ele foi crucificado, eles acharam que Jesus que Jesus ia morrer e acabou ali. Satanás deu gargalhada, acabou tudo, morreu. Mas ali é que estava começando a vida. Foi na morte que começou a vida. Foi na morte, foi na renúncia que começou a vida. Meu amado, você e eu só vamos começar a viver os sonhos e propósitos de Deus sobre a nossa vida quando nós morrermos para o nosso eu, para as nossas vontades. Quando a morte vier, aí sim que a vida de Deus vai se manifestar na minha e na sua vida. Não tem como eu viver a vida de Deus em mim se a morte, se o meu eu não morrer, se a minha vontade não morrer. Não adianta eu estar caminhando, mas a vida de Deus não se manifestar em mim. Perder sua vida é viver o sobrenatural e avançar para o novo, para o extraordinário. Em Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado, em Cristo, já não vivo, não mais eu. Já estou crucificado, já estou morto, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas a vontade de Deus vive em mim. Meu amado, é muito fácil. Hoje em dia, isso é até normal. Você dizer que você é evangélico. É gospel. É worship, né? É worship. Worship. É isso aí. É worship. Worship. É moda, é legal. Mas o evangelho que não traz transformação no evangelho. O evangelho precisa trazer transformação na minha vida. A palavra, se eu vivo a palavra de Deus, eu preciso ser transformado por essa palavra. Eu não posso querer viver o evangelho se esse evangelho não gera mudança no meu falar. Eu não posso dizer que eu vivo um evangelho se esse evangelho não gera mudança no meu comportar. Eu não posso dizer que eu vivo um evangelho se esse evangelho não gera mudança no meu vestir. Eu não posso dizer que eu vivo um evangelho se esse evangelho não gera mudança nos meus sentimentos. Esse evangelho é o evangelho que transforma, é o evangelho que liberta, é o evangelho que santifica, é o evangelho do alinhamento. É o evangelho do alinhamento. Eu não tenho como dizer que eu vivo o evangelho se eu não vivo a transformação. Que evangelho é esse que estão pregando hoje em dia? O evangelho que não transforma, o evangelho que tudo pode, o evangelho que é onde se você for, tá bom, mas se você não for também tá bom. Se você é casado, você pode se batizar, mas se não é casado também pode. Sabe por quê? Estamos preocupados com multidão
Estamos preocupados com multidão, estamos preocupados com almas, com vidas. Mas diz a palavra do Senhor que nós vamos prestar contas de todas as almas, todas as vidas que passaram pelas nossas mãos e nós permitimos que elas pecassem. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que não fala que você precisa viver o propósito de Deus na sua vida? Que evangelho é esse que não diz para você que você precisa viver a verdade em toda a sua essência? E a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um manual. Se ela diz que eu não posso, eu não posso. Se ela diz que eu posso, eu posso. Se ela diz que ela vai me parar, eu preciso parar. Eu preciso viver essa verdade. Ela precisa ser manifesta na minha vida, no meu viver. Como é que eu posso dizer que eu sou discípulo? É onda hoje em dia também falar que é discípulo. Eu quero ser discípulo de fulano, de beltrano, de cicrano. Mas pergunta se eu quero ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de homem é fácil. O homem erra. Ser discípulo de homem é fácil. Não vai te exigir tanto. Mas ser discípulo de Jesus é você realmente renunciar e você viver em santidade. Ser discípulo de Jesus é estar ali pronto para morrer e falar: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Ser discípulo de Jesus é quando você está contrariado e você está: Senhor, eu não aceito. Senhor, como pode isso? Senhor, mas Senhor, eu orei. Senhor, eu jejuei. Eu subi monte. Senhor, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Todavia, seja feita a tua vontade. Ou seja, é ser discípulo de Jesus. É quando você diz para Ele: Pai, está doendo, eu estou sofrendo. Pai, eu não sei como, mas eu sei que eu posso todas as coisas em Ti, porque é o Senhor que me fortalece. Meu amado, eu não sei se você entendeu, mas essa noite o Senhor está falando para mim e para você: a hora é agora de haver o realinhamento ao meu propósito, ao meu caminho, à minha vontade. Ou nós nos realinhamos àquilo que Deus quer, ou nós não vamos viver o sobrenatural. Ou nós nos realinhamos àquilo que Deus quer, ou vamos ficar igual o povo de Israel no deserto, só andando em círculo. Só andando em círculo, só andando em círculo, só andando em círculo, só andando em círculo, só andando em círculo. Ou eu entro na vontade de Deus, ou eu vou viver um evangelho raso. Vocês lembram o que o pastor Robson falou aqui na segunda-feira? O que você quer? O que eu quero? Que as águas estejam nos nossos artelhos? Que as águas estejam no nosso lombo? Que as águas estejam no nosso pescoço? Ah, Cleide, eu quero, até o pescoço dá. Sabe por quê? No pescoço eu ainda consigo manter o controle, não é isso?
Eu consigo ainda manter o controle da minha vida, da minha situação, daquilo que eu quero, dos meus sonhos, do meu propósito. Agora, se eu mergulhar, se eu ir mais fundo, eu estou falando, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu vivo por Ti, eu vivo para Ti. Senhor, o meu amanhã está nas Tuas mãos. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu, por muito tempo, eu vivi um evangelho raso. Vivi um evangelho tão raso, que quando o pecado bateu a minha porta, eu cedi a ele. Me afastei do caminho, caminhando. O que eu e você queremos nessa noite? Queremos ir mais fundo? Queremos mergulhar? Queremos permitir que essas águas venham nos inundar de tal forma que nós possamos nos embriagar com ela? Ou queremos continuar vivendo o evangelho mesquinho, o evangelho que não traz transformação, o evangelho que não traz novidade de vida, o evangelho que não traz libertação, o evangelho que não traz redenção, o evangelho que não traz mudança? A conquista da terra prometida, o avançar, não depende de Deus. Sou eu, é você. Eu é que vou determinar, você é que vai determinar se você vai atravessar o Jordão, se você vai avançar para a terra prometida, ou se você vai continuar rodando no deserto, perdendo a visão, se ficando cego, esquecendo das promessas, esquecendo do propósito e vivendo somente de migalhas. O que eu e você queremos nessa noite? Eu digo eu e você, para eu também. A palavra primeiro ela corta para cá. Ela vem para cá primeiro. Eu vou ser sincera com vocês. Eu rasguei umas 5 folhas desse caderno aqui. Eu escrevi e rasgava, escrevia e rasgava, escrevia e rasgava. Falei assim, Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a entender, me ajuda a entender. Eu não estava entendendo. Meu amado, quer viver o propósito? Primeiramente, viva o caminho. Se alinhe ao caminho. Se alinhe à verdade. Viva a verdade de Deus na sua vida. Viva a palavra de Deus em toda a sua essência na sua vida. Viva a revelação do evangelho pleno, do evangelho que liberta, que transforma a vida na sua vida. Chega de você orar pelo seu marido e não ver transformação. Chega de você orar pelo seu filho e não ver transformação. Chega de você orar pela sua vida e não ver transformação. Nós estamos caminhando, mas não estamos no caminho, porque para ficar no caminho precisamos estar alinhados ao propósito e o querer de Deus sobre nós. Não adianta. Ou eu me alinho, eu vou perder. Ou eu me alinho, ou eu vou me frustrar. Ou eu me alinho, eu vou perecer. Ou eu me alinho, eu vou ficar andando em círculos o tempo todo. É momento de se alinhar. É momento de romper. Não naquilo que eu e você queremos, mas naquilo que o Senhor tem nos chamado. Quantos estão aqui com o seu ministério emborcado? Quantos estão aqui que não conseguem mais sentir a presença de Deus? Quantos vêm para a igreja simplesmente por vir? Eu estou aqui porque eu preciso ir. Se eu não for, meu líder me cobra. Se eu não for, o ministério vai me cobrar. Estamos perdendo a essência. Estamos perdendo o primeiro amor. Estamos nos desviando do caminho, estando no caminho. Meu amado, é momento de despertar. Se você quer realmente avançar, se você realmente quer conquistar, se você quer viver os propósitos de Deus sobre a tua vida, é momento de você despertar. É momento de você despertar. Se essa palavra falou com você nessa noite, se você reconhece que você precisa voltar à vontade, ao centro da vontade, ao caminho perfeito, ao caminho da verdade, ao caminho da vida.
Se você reconhece isso, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé nessa noite. A Miriam vai estar louvando. Enquanto ela estiver louvando, se essa palavra falou com você, se você quer fazer um realinhamento, se você quer voltar ao propósito e vontade de Deus sobre a tua vida. Mas, meu amado, olha só, eu não sei se você está entendendo. Eu não estou falando para você sobre o teu propósito, não. Sobre a tua vontade, sobre a tua verdade, não. Sobre a tua vida, não. Eu estou falando sobre o propósito de Deus, sobre o caminho de Deus, sobre a verdade do Evangelho, sobre a vida que o Evangelho. É isso que eu estou falando. Então, se você aqui nessa noite quer voltar ao caminho do propósito de Deus, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu já estou aqui na frente. Eu sou a primeira. Não é porque eu estou pregando aqui, não é porque eu estou cantando ali, que eu estou no centro do propósito de Deus. Se Deus trouxe essa palavra, porque primeiramente Ele falou comigo. Se Ele trouxe essa palavra, porque primeiramente Ele falou, foi comigo. Você que está na sua casa também, se você reconhece que você precisa voltar para o centro, para o caminho da vontade de Deus, parar de caminhar e entrar no caminho, é momento. Fale com o Senhor nessa noite. É momento. Eu quero me Aleluia. esvaziar.